Estamos de volta com a parte 2 do informativo 858 do STJ e começamos com mais um tema repetitivo, é o tema 1333, foi inserido no Código Penal e a tese tem 2 pontos. Vamos lá, ponto 1. A agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto da violência doméstica contra a mulher, salvo se houver previsão diversa pela Lei de Contravenções Penais, por força do que dispõe seu artigo 1º e o artigo 12 do Código Penal. Ponto 2. Não é possível tal aplicação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, na hipótese de incidência de seu parágrafo 2º, incluído pela Lei 14.994 de 2024, por força dos princípios da especialidade e da proibição de bis e idem. Beleza. Então, gente, aqui um julgado que trata sobre dosimetria da pena nas contravenções penais e especialmente na contravenção penal de vias de fato. Beleza. Primeiro ponto, como é que funciona a dosimetria da pena, gente? Nós temos o tal do critério trifásico, né? Ele está previsto de forma expressa lá no Código Penal e basicamente você vai na primeira fase da dosimetria aplicar a pena entre o limite mínimo e o máximo que está previsto no tipo penal, de acordo com aquelas circunstâncias que estão previstas lá no artigo 59. Então, você vai lá no artigo 59 do Código Penal, você vê que vai ter, por exemplo, motivos, circunstâncias, os antecedentes, o comportamento da vítima, enfim, são 7 circunstâncias que estão ali previstas, você vai aplicar a pena de acordo com aquilo. Cada negativa você aumenta ali entre um sexto e um oitavo, que vai estar dentro do que prevê a jurisprudência do STJ. Passou a primeira fase, você fixa ali a pena base e passa para a segunda fase, que é a pena intermediária. E aí é que está esse tal desse artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Gente, segunda fase são as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Vão estar lá entre o artigo 61 e o 65 do Código Penal. Você olha lá se tem alguma daquelas circunstâncias. Se tiver, você vai agravar ou atenuar. E aqui normalmente se utiliza também a fração de um sexto. Dentre elas, nós temos o 61, inciso 2, a linha F, que é um agravante, que é basicamente aquele crime cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Que lei específica é essa? Lei Maria da Penha, né? Então, nós temos essa agravante específica. E a celeuma é exatamente se essa agravante ela pode ou não ser aplicada no âmbito das contravenções penais. Eu já respondo aqui de uma forma muito simples e muito clara e muito isenta de dúvida. Pode, com certeza absoluta. Por quê? Porque o artigo 1º da Lei de Contravenção Penal diz que a parte geral do Código Penal é aplicada sempre que a Lei de Contravenções Penais não trouxer nada diverso. Então, se aplica sim, tá? Você vai fazer a dosimetria da pena das contravenções penais de uma forma muito semelhante com o que você faz dos crimes, beleza? Você vai lá no Código Penal e parte toda aquela análise. Primeira fase, segunda fase, terceira fase da dosimetria. Então, certinho, cabe. Aí, gente, estamos na segunda fase da dosimetria, não é? Você fixou a pena intermediária. Aí você caminha e você vai para onde? Para a terceira fase da dosimetria. Terceira fase da dosimetria, você vai ter causas de aumento e causas de diminuição. Aí aqui, como é que você sabe que é uma causa de aumento e não um agravante? Então, como é que você sabe que é a terceira fase da dosimetria e não segunda? Gente, é facílimo. É só você verificar se a lei já prevê uma fração de aumento ou de diminuição. Simples assim. Quando for causa de aumento, a lei vai dizer aumente entre um sexto e 2 terços.
Então já vai ter lá. E até por isso é que nesse caso, e só nesse caso, é possível fixar abaixo do mínimo legal ou acima do mínimo legal. Então, se a pena é de 1 a 3 anos, nessa fase você acaba tendo a possibilidade de fixar abaixo de 1 ano ou acima de 3 anos, beleza? Aí, qual é o grande ponto? É que você não pode valorar duas vezes a mesma coisa em fases distintas da dosimetria. Então, você não pode valorar o mesmo fato na segunda fase e por isso aumentar a pena, e depois valorar de novo na terceira fase e aumentar a pena de novo. Isso seria bis in idem. Então, por conta disso, você aplica o quê? O princípio da especialidade. E aí, se naquele crime específico aquele ponto já for uma causa de aumento, você não vai aumentar novamente na segunda fase da dosimetria ou na primeira fase da dosimetria, beleza? É isso. E aí, gente, nós partimos para a contravenção de vias de fato. Qual é a questão aqui da contravenção de vias de fato? É que a Lei 14.994 de 2024, ela trouxe uma causa de aumento, terceira fase da dosimetria, então, que disse que se essa contravenção ela é praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, vai ser aplicada a pena em triplo. Você então triplica a pena na terceira fase da dosimetria. E aí vem a pergunta, você pode de novo aumentar na segunda fase? Não, mas seria bis in idem. Então, em nome do princípio da especialidade, você vai pegar a regra especial relativa àquele crime e você vai aumentar só uma vez na terceira fase. Então, gente, no final das contas, o que ficou decidido? Pode aplicar essa agravante do 612F nas contravenções penais? Com certeza. Pode aplicar na contravenção penal de vias de fato? Não. Por quê? Porque aqui já há um desvalor na terceira fase da dosimetria. Beleza? Beleza. Simples, né? Então, ponto 1. A agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, salvo se houver previsão diversa pela Lei das Contravenções Penais, por força do que dispõe o artigo 1º e o artigo 12 do Código Penal. 2. Não é possível tal aplicação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na hipótese de incidência do seu parágrafo 2º, incluído pela Lei 14.994 de 2024, por força dos princípios da especialidade e da proibição do bis in idem. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é mais um tema repetitivo, acreditem. Tema 1262 do STJ foi inserido na Lei de Drogas e a tese ficou da seguinte forma. Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, configura-se desproporcional a majoração da pena base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. Esse julgado aqui é bom que a gente já consegue pegar o gancho do anterior, né? No anterior eu já expliquei como é que funciona a dosimetria da pena, as 3 fases. Então, primeira fase, das circunstâncias judiciais, você vai lá no artigo 59. Segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes. Você vai lá no artigo 61 a 65 do Código Penal. E terceira fase, as causas de aumento e diminuição, que aí são aquelas causas que têm já de forma específica a fração de aumento ou de diminuição. Beleza. Na lei de drogas, na primeira fase da dosimetria, então olha só, vamos situar bem, na primeira fase da dosimetria, nós temos uma peculiaridade. Por quê? Porque o artigo 42 da lei de drogas diz que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, veja só, natureza, quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente. Isso tem preponderância sobre o artigo 59. O que significa ter preponderância? Significa que você não aplica o artigo 59? Não, gente, não é isso.
Significa que esses vetores aqui eles são preponderantes. Assim como na segunda fase da dosimetria, você tem como preponderância aquilo que está relacionado com os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Isso está lá no artigo 67 do Código Penal, beleza? Beleza. Então, quando você vai aplicar a pena da lei de drogas na primeira fase da dosimetria, você vai olhar para aqueles vetores lá do artigo 59, sim. Então, tanto é que se houver maus antecedentes, por exemplo, você aumenta a pena em virtude dos maus antecedentes. Mas o que prepondera? Natureza, quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente. Show! Aí, gente, o que é muito comum na prática? O juiz verificou que a droga apreendida era crack, ou então era cocaína, enfim. O que ele faz? Ele já aumenta na primeira fase da dosimetria em virtude da natureza da droga. Mas às vezes é 1 grama de crack, é 2 gramas de cocaína. E aí qual é a pergunta? Eu posso de fato aumentar a pena na primeira fase em virtude da natureza quando a quantidade é ínfima? Ou eu tenho que casar de uma forma mínima natureza e quantidade? Então assim, imagina, maconha, mas é uma quantidade enorme de maconha. Eu posso aumentar a pena? Pode, né? Você está casando natureza e quantidade. Ah, é crack, mas é só 1 grama de crack. Eu posso aumentar a pena na primeira fase? Aí é isso que o STJ está dizendo que não pode, tá? Então, você vai meio que casar os dois vetores. É mais ou menos isso que o STJ decidiu. Você vai verificar natureza e quantidade de uma forma mais ou menos conjunta. Então, não é possível você majorar em virtude da natureza quando a quantidade é ínfima. Se for uma quantidade que não seja ínfima, um pouco maior, aí já seria possível. Mas uma quantidade ínfima de uma substância que tem uma natureza muito mais gravosa, né? Por exemplo, crack e oxi, né? Drogas muito gravosas, muito problemáticas para a sociedade. Aí, mesmo assim, se for uma quantidade muito, muito pequena, não é possível aumentar na primeira fase da dosimetria, beleza? No caso concreto, ou melhor, nos casos concretos, né, o recurso repetitivo, mas nós tivemos algumas situações assim, ó. Teve uma que foi 1 grama de maconha e 5 gramas de crack. Teve um que foi 1 grama de cocaína e 3 gramas de crack. E teve um que foi 3 gramas de maconha. Em todos esses casos, chegou-se à conclusão de que a pena base já era suficiente, né? Não havia necessidade de um desvalor adicional. Até porque, gente, aqui é uma reflexão, tá? Para você enquanto operador do direito. Muitas vezes os juízes vão no automático. E aí toda a apreensão se aplica o aumento na primeira fase da dosimetria em virtude da natureza da droga. Então, basta ver que aqui nós tínhamos um dos recursos onde a droga era 3 gramas de maconha, não é? Ah, professor, mas maconha é uma droga muito perigosa também, traz muitos problemas para a sociedade, certo? Mas a lei de drogas não já é para isso, não já é por isso que é penalizado. Então, todas as drogas que vão ser apreendidas, elas já vão gerar automaticamente um desvalor? Eu acho que vale essa reflexão, né? Porque se 3 gramas de maconha gera um desvalor na primeira fase da dosimetria, qual é, imagina aí, você pode até me dizer nos comentários, uma apreensão que seja menos do que 3 gramas de maconha. Não vale 1 grama de maconha, nem meio grama de maconha, tá? Vale, me diga uma situação diversa, tipo, uma droga que seja considerada menos perigosa, menos gravosa do que a maconha e, enfim, e que nesse caso já não teria um desvalor, tá? Porque senão automaticamente estamos aumentando na primeira fase da dosimetria sempre, né? E não é isso que a lei quer. Isso daí acaba ferindo a proporcionalidade. Então, penso que o julgado acertado do STJ e mais ainda necessária reflexão, não é? É certo sempre aumentar a pena em virtude da natureza da droga? Não me parece. Eu acho que é necessário aumentar
quando houver uma especificidade. Então, certo, é maconha, mas são 5 quilos de maconha. Aumenta, com certeza. Ah, é cocaína, mas é 2 gramas de cocaína. Aí não, né? Não faz muito sentido realmente. Aí a pena já é do artigo 33 da Lei de Drogas, já comporta isso. Então não faz muito sentido. Então, gente, como é que ficou o tema repetitivo 1262 do STJ? Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, configura-se desproporcional a majoração da pena base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente da sua natureza. Agora vamos em frente com os julgados da segunda sessão do STJ. Primeiro foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: em virtude da natureza própria terrena das cotas condominiais, a legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor, proprietário do imóvel, e promitente comprador, para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à emissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio. Esse é um julgado bem interessante, porque ele perpassa um debate sobre o tema repetitivo 866 do STJ, que é bom que se saiba, tá? Que é um tema repetitivo que ele já está afetado para ser rediscutido, beleza? E justamente o motivo dessa afetação para a revisão dessa tese é a natureza própria terreno da dívida condominial. E o que diacho é próprio terreno, professor? Por que quem inventa esses nomes não bota em português? Que mania, né? É uma mania chata mesmo. Mas, gente, próprio terreno é basicamente um direito que segue a coisa, uma obrigação, melhor dizendo, que segue a coisa. Então, por exemplo, você tem uma dívida condominial. A dívida condominial, ela segue o bem. Então, mesmo que você venda o imóvel, o comprador ele está comprando também a dívida que é daquele imóvel, tá? Então, segue o bem aquela dívida. Da mesma forma, o IPTU, né? A obrigação tributária relativa à propriedade daquele imóvel. Comprei a dívida junto, veio junto com o imóvel. Mas aí vamos imaginar um caso concreto assim. Ó. Imagina que a Coab Delta ela é proprietária registral de um apartamento e a Carla e o Rodrigo celebraram um contrato de promessa de compra e venda. Nunca foi feita a compra e venda definitiva, né? Nunca foi registrado na matrícula do imóvel essa compra e venda. Então, quem é o proprietário até hoje? É a Coab Delta. Por outro lado, a Carla e o Rodrigo estão residindo nesse apartamento há muito tempo e são os promitentes compradores. Eles começaram a atrasar condomínio. E aí foi proposta uma ação contra a Carla e o Rodrigo, cobrando esses valores. A ação foi julgada procedente e na fase de cumprimento de sentença, aí requereu-se a penhora do apartamento. Aí chegou a Coab e disse, opa, calma, moço. Eu vou apresentar aqui embargo de terceiro porque eu sou proprietário desse imóvel. Como é que você vai realizar a penhora do imóvel se eu não fui nem parte na ação? Aí veio a celeuma. E aí, como é que fica essa conversa? E a solução do STJ foi a seguinte: é cabível sim a penhora do apartamento. Em virtude de quê? Em virtude dessa natureza própria terrena da dívida. Qual o detalhe, gente? A Coab ela tem uma legitimidade passiva concorrente para fazer parte dessa ação de cobrança. Vamos lembrar o que nos diz o tema 866 do STJ. Ele trata, não é, da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Ele vai dizer que não é o registro da compra e venda que vai fazer com que alguém seja responsável, mas sim a relação jurídica material com o imóvel. Isso se dá com a emissão do promissário comprador na posse e também com a inequívoca ciência do condomínio acerca da transação. Então você já vê que o objetivo aqui dessa tese é ver quando que aquela pessoa que não é proprietária do imóvel, proprietária registral, vai ser responsabilizado, não é?
Então, se houver uma emissão na posse, essa pessoa está morando e o condomínio sabe, ele é responsável, beleza? Beleza. Aí o ponto B da tese diz o quê? Que havendo esse compromisso de compra e venda que não foi registrado, a responsabilidade pelas despesas do condomínio cai tanto em relação ao proprietário registral, quanto também em relação ao promissário comprador. E aí traz esses dois requisitos: emissão na posse e ciência inequívoca da transação. Mas o problema é o finalzinho, que diz assim, ó: o vendedor, né, então o proprietário registral, não é responsável pela dívida decorrente do período que a posse foi exercida pelo promissário comprador. Aí você pergunta, beleza, mas não é uma obrigação próprio terreno? É. Então, se é uma obrigação próprio terreno, o imóvel responde pela dívida. Faz sentido, não faz? Ah, mas o promissário vendedor não responde pela dívida. Certo, mas o imóvel responde. Como é que compatibiliza isso? E aí, gente, é por isso que esse tema ele foi afetado para a revisão. E parece que nós já sabemos mais ou menos como é que vai vir essa revisão de tese, né? Porque a segunda sessão do STJ está dando aqui um grande spoiler em relação a como vai ser essa decisão, e aqui foi por unanimidade, né? Então, realmente a gente já imagina que a revisão de tese vai ser nesse sentido. Então, olha só, o tema nos diz que, em relação ao período em que o promissário comprador está exercendo a posse, há uma legitimidade dele. Então, é possível propor a ação só contra ele. É mais ou menos esse o argumento, é mais ou menos essa lógica, beleza? Ok. É possível, entretanto, realizar a penhora do bem? É. Por quê? Porque há uma natureza própria terreno. Agora, o que você não vai poder fazer em nenhuma hipótese? Atingir o patrimônio do vendedor, não é, do promitente vendedor, que é o proprietário registral, em relação a outros bens. Então, veja só, é possível, na cobrança dessa dívida, penhorar valores que estão na conta do promitente comprador, que é a pessoa que estava morando na unidade residencial. É possível. É possível, entretanto, fazer isso em relação à conta bancária do promitente vendedor, proprietário registral? Não é possível. Mas o bem responde, porque a obrigação é próprio terreno. Então, sim, é possível a penhora, mesmo que o proprietário registral não tenha sido parte na ação de cobrança. Interessante, não é? O julgado chega a ser contraintuitivo em alguma medida. Você pensa, poxa, mas eu sou proprietário do bem. O meu bem vai ser penhorado, mesmo sem eu ter sido parte na ação. É estranho, não é? Mas muito cuidado por conta dessa peculiaridade, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Em razão da natureza próprio terreno das cotas condominiais, a legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor, proprietário do imóvel, e promitente comprador, para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à emissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio. Aí, gente, fora o destaque, né? Tome muito cuidado com esses dois pontos. É possível a penhora do imóvel, mesmo sem o proprietário registral ter feito parte, mas outros bens do proprietário registral não podem ser atingidos. Seguindo em frente, julgados da terceira turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: é descabido o arbitramento de aluguel em desfavor da mulher vítima de violência doméstica que, após o divórcio, permanece na posse exclusiva do bem imóvel do ex-casal e reside com a prole comum após o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar em razão de medida protetiva de urgência, pois não se configura enriquecimento sem causa ou vantagem do ex-cônjuge que permanece no imóvel. Então veja só, aqui é a situação que o cônjuge é afastado do imóvel em virtude de uma medida protetiva, e aí aquele cônjuge que foi agredido fica residindo com exclusividade nesse imóvel,
junto muitas vezes com um filho, enfim. Aí o agressor requer que lhe seja pago aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Gente, isso faz sentido? Não, isso não faz o mínimo sentido, né? Por quê? Porque isso esvaziaria a própria finalidade protetiva da medida protetiva de urgência. Porque a pessoa está na posse exclusiva do imóvel em virtude de uma agressão que sofreu para tutelar a própria integridade física dela. Faria sentido ela ter que pagar aluguel? Não, não faria, né? Mas bora lá. Imagina uma situação totalmente diferente agora. Imagina um divórcio. E aí, um dos cônjuges ficou na posse exclusiva do imóvel. O imóvel pertencia aos dois, não é? Ele vai ter que pagar aluguel? Vai, proporcional, não é? Ele paga o aluguel proporcional, já que o outro tem tolhido a possibilidade de utilizar o bem que lhe pertence. Ele tem metade do bem, então, via de regra, é cabível. Mas é necessário observar as circunstâncias peculiares do caso concreto. Então, em alguns casos, mesmo sem ter agressão, enfim, mesmo sem nada disso, se entendeu pelo encabimento, não é? Então, por exemplo, eu trouxe aqui no nosso informativo escrito um julgado em que a mãe, não é, ficou morando no imóvel junto com a filha e o pai pagava alimentos in natura. Aí o que o STJ entendeu naquele caso? Que o imóvel também seria uma parte dos alimentos in natura que seriam pagos. Então, não caberia mais o pagamento de aluguel, porque seria ali, na verdade, a satisfação de um dever parental, de garantir um imóvel, né, uma moradia para a criança, para o adolescente, enfim. Então, mesmo nesse caso aqui de divórcio, às vezes não vai ser cabível o arbitramento de aluguel. Então, tem que olhar as circunstâncias do caso concreto. Agora, se é um afastamento do imóvel por conta de uma medida protetiva, aí não cabe, tá? Não cabe mesmo. Isso fragilizaria completamente o objetivo do Instituto, não é? Não há aqui uma existência de enriquecimento sem causa, não há frutos indenizáveis. Na verdade, a pessoa não ganhou nada, né? Ela só continua residindo no imóvel e o agressor foi afastado em virtude da agressão. Beleza? Então a gente tem que ver isso sobre uma perspectiva de gênero. Então, como é que ficou o destaque? É descabido o arbitramento de aluguel em desfavor da mulher vítima de violência doméstica, que após o divórcio permanece na posse exclusiva do bem imóvel do ex-casal e reside com a prole comum após o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar, em razão da medida protetiva de urgência, pois não configura enriquecimento sem causa ou vantagem do ex-cônjuge que permanece no imóvel. Gente, não temos tempo para mais nada, né? Então eu vou parar por aqui e voltamos com a parte 3 do informativo 858 do STJ. Eu aguardo vocês lá.